Bom, então vamos falar um pouquinho hoje sobre gerenciamento de redes, tá? A ideia dessa aula é dar uma visão geral sobre o que é gerenciamento de redes, quais são os parâmetros necessários para poder lidar com o gerenciamento de redes, o que a gente tem aí de protocolo que faz a operação dessa gerência de redes, né? Então, alguns conceitos aí de redes vão ser trabalhados hoje. Dentre eles, a gente vai falar um pouquinho sobre FCAPs, sobre MIP, enfim, tem vários assuntos que a gente vai abordar hoje, mas a ideia toda é que a gente entenda pelo menos a parte conceitual e conhecer quais são as ferramentas que possibilitam gerência de redes. Então, basicamente, gerência de redes, a gente tem algumas definições que são bem legais, assim, vou até ler com vocês. A primeira delas é que gerenciamento de redes inclui a disponibilidade, a disponibilização, a integração e a coordenação de elementos de hardware, software e humanos para monitorar, testar, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos de rede e de elementos para satisfazer as exigências operacionais de um desempenho e de qualidade de serviços em tempo real e a um custo razoável. Essa primeira definição, eu acho uma definição muito boa, porque quando a gente pensa em redes, em gerenciar redes, a gente está pensando em gerenciar objetos, gerenciar recursos ali, que pode ser tratados tanto em nível de hardware quanto em nível de software. Então, eu preciso gerenciar os meus usuários que estão tratando ali dos acessos à rede, preciso gerenciar também todos os equipamentos de rede, saber qual é a sua disponibilidade de memória, saber qual é a sua disponibilidade de tráfego, saber por onde está passando ali o fluxo de dados. Então, tudo isso é uma estrutura que tem que ser pensada e trabalhada em redes de computadores para que a gente possa ter aí as métricas necessárias. Isso pode vir para nós a partir de logs ou a partir mesmo de alguns registros em sistemas de gerenciamento que proporcionem aí, de fato, um bom diálogo entre os equipamentos e um servidor que vai gerenciar tudo isso. Então, a ideia de gerenciamento de redes é justamente aplicar técnicas de forma integrada com protocolos que são específicos para esse fim, que permita essa comunicação entre equipamento e servidor e essa autenticação aí de usuários ali na rede. E aí tem outra definição que eu também acho bem legal, que é o gerenciamento de rede pode ser visto como um conjunto de mecanismos operacionais e administrativos necessários para controlar os recursos de rede e manter aí os recursos de redes operacionais, facilitando o aumento da rede e gerenciar os recursos e controlar o acesso à rede. Isso também é uma outra definição muito interessante, que fala basicamente a mesma coisa, mas que também traz aí um olhar para a necessidade que se tem hoje de gerenciar uma rede. Quem aqui já nunca trabalhou com uma rede não gerenciada? Isso acontece em grande parte das empresas. A gente coloca ali, o pessoal coloca vários roteadores ali alinhados ali, faz fazer aquele cascateamento, faz aquele monte de chamada ali, né, de ligação. Só aceitar a pessoa que está chegando aí. Então, assim, as pessoas fazem esse monte de conexões ali uma com a outra, sem nenhuma gerência, não se sabe qual que é o sentido do tráfego, não se sabe da onde está vindo alguns problemas, não se sabe o uso da memória do roteador, não se sabe o fluxo de dados que está passando por aquele roteador, ou seja, a gente tem aí muitas empresas que basicamente distribuem internet e não gerenciam nada daquilo que está acontecendo. Então, você não gerencia nem a máquina, você não gerencia o roteador, você não gerencia os hubs ali, né, os repetidores, enfim, toda a parte de estrutura de hardware passa a não ser gerenciado quando você pensa na questão de uma má estrutura, uma má documentação ali estabelecida. Não se tem IP fixos, não se tem domínio, não se tem grupo, não se tem nada. Então, quando a gente olha para esses cenários, e é um cenário extremamente atual, isso que eu estou falando agora, não é uma coisa que vai acontecer. Muita empresa pequena, às vezes, não lida com essa situação de gerência de rede, deixa esses aspectos para o lado, e aí jamais vão entender, quando acontecer um problema, como é que, por que não está conectando a máquina de uma pessoa, por que não consegue acessar, o que está acontecendo, por que tem IP duplicado na rede, nunca vai saber, porque não está utilizando mecanismos de gerência de redes. Então, a definição da gerência de rede seria você organizar e estruturar de forma documentada, de forma organizada, todas as condições de redes que envolvem tanto a parte de pessoas utilizando a rede, como as partes dos equipamentos que compõem aí esse pátio de equipamentos de rede que permitem aí acesso tanto de forma interna como de forma externa. Também a gente está falando aqui sobre estruturas que vão estar ligando, por exemplo, a empresa com a internet. Então, a função do gerenciamento de redes, basicamente, é monitorar, manter, controlar, facilitar e gerenciar
esse conjunto de equipamentos, né, de uma forma satisfatória que permita aí um parâmetro, né, métrica suficiente para poder detectar as questões das anomalias, saber monitorar essas questões ajuda a combater erros, né? Então, às vezes, pode ter que seja que um roteador, por exemplo, está superaquecendo, ele está com problema de memória, ele está com muito tráfego de dados, pode ser que ele esteja contaminado com um vírus que vai contaminar os outros. Então, quando a gente tem gerenciamento de rede, existem notificações sobre isso, que chega para você por e-mail, SMS, enfim, o equipamento ele vai poder, por exemplo, dizer que está acontecendo alguma questão, ou então na hora que você está gerenciando essa rede, você mesmo detecta ali parâmetros que são ali esquisitos ali pelas métricas que você recebe de informações por gráficos geralmente, e aí você baixa o olho na dashboard e percebe, está tendo algum problema de desempenho em tal roteador, então eu consigo chegar nesse roteador e trabalhar ele. Então você percebe que tem IPs duplicados na rede, ou você percebe que o sentido de transmissão está sendo afetado. Então tudo isso você pode fazer baseado em gerência de redes. Necessidade do gerenciamento de redes é o crescimento exponencial do número de usuários e aplicações se tornou mais complexas e estratégicas, né? Então a gente percebe que antigamente nós tínhamos aí um nível de uso de redes que é muito inferior ao que a gente tem hoje, tanto que um dos protocolos que a gente vai utilizar tinha o nome de Simple, que era um protocolo simplificado de gerenciamento de redes, que hoje não é simplificado de maneira nenhuma, é uma coisa absurda. Então, existiu um crescimento muito grande do número de hosts aí em redes de computadores, existiu uma expansão absurda no número de usuários e, consequentemente, a gente precisa ter aí algo que possa gerenciar essas redes que se tornaram muito mais complexas. Então, se a rede é simples, os protocolos são simples, a atuação é simples. Se a rede é complexa, os protocolos são complexos e a estratégia tem que ser muito mais elaborada. A rede de seus recursos e aplicações se tornaram indispensáveis para as operações das empresas, com certeza. Hoje, a saúde do negócio, a saúde financeira, a saúde estrutural e administrativa da empresa depende da rede de computadores. Por isso, não tem mais condição de uma empresa se manter de forma profissional sem uma boa infraestrutura de redes e sem uma boa gerência de redes, que permite que ele esteja aí compatível com as principais normativas aí disponíveis no mercado. Então, hoje a empresa ela tem que estar adequada. Hoje existem padrões de excelência, de padronização, que são ali estabelecidos, como a ISO, por exemplo. Então, todos os protocolos ISO, eles têm aí essa funcionalidade de padronizar e de comprovar o padrão de excelência que existe. E redes de computadores também não fogem disso, por isso mesmo que a gente tem que estudar bastante essa área, entender esse conceito, porque gerência de rede, ela tem aí padrões que foram pré-estabelecidos e tornam aí essa necessidade de você ter um uso completo dos padrões para você poder operar em redes de computadores. Outro motivo, né, de você ter aí a necessidade da gerência de redes é as falhas em elementos ou partes de redes que podem causar um impacto negativo nos negócios da empresa, tornando imperativo o investimento em soluções integradas de gerenciamento. Obviamente, você tem ali, às vezes, um roteador, um hub, um switch, qualquer equipamento que pode estar com alguma falha, pode estar entrando em colapso. E aí, se você percebe isso com antecedência, você pode programar uma troca desse equipamento, pode programar uma extensão desse equipamento, pode programar um destino para essa rede de computador poder ser melhor arquitetada, pode pensar em uma solução para poder evitar que o tráfego passe total naquele roteador. Então, você consegue monitorar de uma forma muito mais prática se você gerenciar isso. Agora, quando acontece o problema, aí às vezes é difícil. Em cascateamento, que é muito comum acontecer, se dá problema no roteador, você acaba tendo que desligar todos e começar a fazer as conexões novamente, porque você não sabe de onde está vindo o problema. Então, é muito complicado você trabalhar sem gerência. Existe a possibilidade, existe, é muito mais em conta, só que você perde aí em controle. Então, você passa a não ter tanto controle sobre aquilo que está acontecendo. E a convergência de negócios nas direções da rede de computadores. Isso é fato. Hoje em dia, o mercado ele exige acesso à internet, as vendas acontecem online. Então, por esse motivo, as conexões, aí, a conectividade se tornou cada vez mais importante para os negócios da empresa. Consequentemente, precisa se gerenciar redes para manter esse escopo de negócio funcionando. Então, o que gerencia, né? O que vamos gerenciar? A gente tem que gerenciar o quê? Switches, roteadores, access points, servidores, hosts, impressoras, no-breaks, telefones, enfim. Todos os elementos de hardware para redes que a gente já estudou são os elementos que são gerenciáveis aí em gerência de redes. E os serviços, né? As qualidades de serviços também que são prestados por esses elementos, que seriam os contratos. Todos eles também são gerenciáveis ali
por esses equipamentos. Cada equipamento de rede precisa ser previamente adequado, precisa participar de um domínio que vai estar gerenciando esse equipamento, ele precisa ter ali o seu próprio IP, já, se possível, fixado dentro do seu conceito. Então, a gente não está trabalhando aqui com IPs dinâmicos, mas sim estáticos, mas para uma empresa, melhor você trabalhar com IP estático. Então, você precisa mapear esses IPs, mapear essa comunicação, saber de qual roteador está sendo atrelado cada um dos equipamentos e documentar isso tudo. E isso não se faz manualmente, isso o próprio equipamento vai gerar relatórios. Então, ele tem essa possibilidade de gerar relatórios, tanto relatório de uso como relatório de falhas. Esses relatórios são sempre enviados aí para uma central, um roteador, que vai mandar essas informações de volta para um sistema de gerenciamento. Essa hierarquia acontece para que você possa saber qual é a qualidade daquele sinal que está chegando naquele equipamento, como que está funcionando, quais são as possíveis falhas, tudo isso de forma integrada. E para você poder trabalhar isso, a gente trabalha com uma coisa chamada log. Log é um registro. Então, esse registro, ele fica disponível e todas as ações que acontecem naquele equipamento ficam registrados ali as suas quantidades em log. E esses logs são ferramentas importantíssimas para você poder entender como lidar com a rede de computadores. Numa estrutura funcional, eu tenho sempre que trabalhar com a gerência de negócios, aquela que vai estar cuidando ali, de fato, da estrutura da empresa, aquela que vai estar lidando com o mais importante da empresa, seria aí a parte chefe da empresa, a parte essencial do produto ou do serviço. A gerência de serviços, que vai estar lidando aí com todas as funcionalidades que acontecem dentro de uma rede de computadores, dentro das aplicações que vão ser dadas. A gerência de rede, que vai permitir você organizar, de fato, aí as estruturas físicas e lógicas daquela rede, visando aí topologia, visando aí a arquitetura de redes, como vai ser disposto. O gerenciamento de elementos de rede, que seria você gerenciar cada um dos equipamentos, e os elementos de rede, que seria a última fase, a última parte aí do gerenciamento, que é a ponta onde você está acessando a internet, por exemplo. Então, são hierarquias que a gente chama de estrutura funcional, que permitem você observar desde a parte mais alta até você chegar no próprio equipamento, que vai estar sendo ali previamente configurado para poder pertencer a esse domínio todo, essa estrutura que foi montada para gerenciamento de redes. Então, a gente tem aí uma estrutura funcional. Então, basicamente, nós temos aí os elementos de rede, que são equipamentos gerenciáveis, o elemento da rede, que é o local, que vai estar disposto a esses equipamentos, a gerência de rede, que integra os elementos de rede, gerência de serviço, que vai trabalhar com a qualidade de serviços que vão ser disponibilizados, né? Então, ele preza pela qualidade, de negócio, que é empreendimento aí de nível executivo. E aí nós temos aí, geralmente, para a gente poder trabalhar com redes, a gente sempre vai ter alguém que vai se chamar agente, que é um equipamento, um host, né, da rede, e um equipamento chamado o gerenciador, né, o servidor, aquele equipamento que vai estar lidando aí com a gerência dessa informação. Então, cada host passa a se tornar um agente, e um servidor, ele é aquele cara que vai organizar esses agentes, seja eles agente roteador, agente servidor auxiliar, agente servidor principal, ou até mesmo as estações de trabalho. Todos eles têm que ficar debaixo do mesmo guarda-chuva para gerenciamento. E nós temos aí, nas áreas de gerenciamento, um modelo baseado no modelo OSI, chamado de FECAPS. É uma sigla ali que vai estar simplificando aí a ideia do que se pensar, do que se trabalhar, do que tem que ser mensurado quando a gente fala sobre gerenciamento de redes. Então, o FECAPS é uma sigla muito interessante e existem ferramentas para cada uma desses itens que a gente vai falar agora. Então, o FAIRWay, que seria de falhas, o gerenciamento de falhas, Configuration, que seria o gerenciamento de configuração, Account, que seria o gerenciamento de contabilidade, Performance, que seria o gerenciamento de desempenho, e a Security, que seria o gerenciamento de segurança. Quando a gente observa para o FECAPS, que é um passo a passo de como lidar de fato com redes de computadores, você entende o que tem que ser preocupante, o que tem que ser observado na hora de você administrar de fato aí uma rede de computadores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles é gerenciamento de falhas. Ele tem o objetivo de detecção, isolamento e resoluções de situações e anormalidades de rede, né? E o conceito de falha, basicamente, é a falha normalmente indicada por uma operação incorreta ou um número excessivo de erros. Ou seja, quando existe algum número excessivo de erros ou algumas falhas acontecendo, a gente entende que é uma operação incorreta e a gente chama de falha. Então, o que o gerenciamento de falha ele vai fazer? Ele vai detectar, vai isolar e vai apresentar
essas situações de anormalidades de redes. As tarefas geralmente trabalham com gerenciamento de limites, com gerência de eventos, com correlação de causa e origem, para que você possa detectar de fato o problema, e com a capacidade de reação rápida e automática. Então, algumas configurações podem ser feitas aí por forma automática em sistemas que vão estar corrigindo possíveis falhas. Então, eles mapeiam a rede, detectam a falha, corrigem a falha. Outros vai ser em um motivo de alerta. Então, se alerta que está acontecendo uma possível falha ou uma anormalidade, aí sim entra o fator humano para poder corrigir e adequar esse host, esse agente aí novamente. Então, esse é o primeiro conceito chamado de gerenciamento de falhas. Benefícios. Obviamente, nós temos aí como identificar o estado de saúde dos elementos, atuar proativamente no isolamento de problemas, facilitar a visualização e acompanhamento da resolução dos problemas, oferecer dados para auxiliar nos procedimentos e análise de problemas, manter o histórico de comportamento. Isso é tão importante, gente. Acho que a pior coisa que tem para uma pessoa que vai estar lidando com uma rede de computadores é chegar numa rede e não ter nenhum histórico, não ter nenhuma documentação, nenhum mapeamento. Isso é absurdamente horrível. Eu já tive casos aí de pessoais mesmo, de chegar à empresa e ter que mapear tudo, cabo a cabo. Os cabos passavam pela parede já, os cabos não estavam identificados, e aí você tinha ali uma infraestrutura já criada, não mapeada, não documentada. Então é uma coisa assim absurda como é ruim. Então é importante manter sempre históricos, tá? E documentação. Então, voltando, manter histórico de comportamentos, que seria como se comporta a ideia ali do host, como ele está se comportando, como que ele está rendendo, né? Então você pode perceber a quantidade de fluxo de dados passando por cada um dos roteadores, por exemplo, para saber se está adequado, se está com uma sobrecarga, se não está. Proporciona também apoio na identificação de origem de problemas e mostra um retrato da disponibilidade da rede, né, dispositivo de rede. Ou seja, eu consigo bater o olho na gerência de falhas e perceber se eu tenho disponibilidade de dispositivos ou não. Isso é muito claro, porque você pode, a partir das falhas, você consegue saber o estado real da sua rede. E olhando o estado real da sua rede, você pode pensar em expansão ou retração. Isso também pode ser trabalhado. Já no gerenciamento de contabilidade, a ideia é registrar o controle de acesso de usuário e os dispositivos aos recursos de rede. Então, controla basicamente as cotas de utilização, a tarifação, que seria aí os objetos de provedores de serviços, e a alocação de acessos privilegiados aos recursos. Então, nesse gerenciamento, a gente trata basicamente dos controles de acesso, das políticas de acesso, como vai funcionar aí esse tráfego da rede com os usuários. E as tarefas associadas é gestão de contas de usuário, então seria ali níveis de acesso, níveis de permissão, qual vai ser o posicionamento desse cliente ali, ou desse usuário dentro dessa rede de computadores, a autorização de recursos, né, de utilização desses recursos, a ideia da identificação do custos de usuário, então você percebe qual usuário está trafegando mais pela rede, o que ele está consumindo, quantos dados ele está utilizando de banda, tudo isso você consegue gerenciar por esse gerenciamento de contabilidade, de conta, a tarifação e faturamento. São itens aí que a gente consegue mapear a partir desse gerenciamento. Benefícios, obviamente, podem auxiliar aí nas análises de desempenho, através da verificação de usuários com acessos privilegiados ou sobrecarregando aí os tráfegos de rede, né? Então, você consegue, de fato, saber quem é o que dentro da rede, quem está fazendo o que, como que está fazendo, quanto que está utilizando, então tudo isso vem aí a partir de métricas em serviços. Além disso, também possibilita planejar a expansão de rede com base no número de usuários e tráfegos relacionados. Então, eu consigo perceber que para aquele tipo de rede, eu preciso de uma demanda maior, uma demanda menor, eu consigo saber qual produto, de fato, eu preciso entregar para aquela empresa, para que ela possa manter um equilíbrio, manter estabilidade, disponibilidade de internet ou de serviços de rede interna. Então, tudo isso eu consigo mapear a partir do gerenciamento de contabilidade. Já o de configuração, basicamente, que vai trabalhar com a descrição dos sistemas baseados na localização dos seus recursos, né? Então, seria aí a parte do mapeamento, e trabalhar com os processos de configuração dos dispositivos. Então, basicamente, ele vai trabalhar identificando cada um dos equipamentos, trabalhando aí com os elementos funcionais da rede, construindo os mapas de topologia, os inventários de hardware e software, construção de bases de dados e configurações, distribuição eletrônica de software, gestão de alteração das configurações de dispositivos, ativação de filtros e definição dos valores de liminar. Tudo isso ele trabalha focado aí, de fato,
na gestão de equipamentos, como eles vão ser configurados, como eles vão ser organizados, mapeados, documentados, e isso tudo envolve aí uma certa organização que precisa estar sendo trabalhada desde a base na hora que você vai estar fundamentando uma rede. E com essa documentação estabelecida, o pensamento tem que ser um pouco diferenciado, porque agora eu entendo que não adianta, se você fizer, lógico, uma planilha de Excel vai te ajudar bastante, mas se você trabalhar com ferramentas específicas para esse tipo de gerenciamento, você tem condição de criar aí diversos mapas e diversos conceitos equilibrados e vai conseguir manter aí uma organização muito melhor na hora de você gerenciar de fato a sua rede. Além disso, nós temos aí alguns benefícios óbvios, né? Esclarecer a função de cada ferramenta, auxiliar no processo de identificação de problemas, agiliza a identificação do dispositivo na rede, então eu sei qual roteador está trabalhando, qual que é o equipamento que está sendo acessando aquela rede naquele momento, como que está funcionando esse acesso, essa comunicação por vias está acontecendo, está funcionando, tudo isso eu consigo mapear. Facilita o acompanhamento de processos de mudanças de configurações, permite ter aí retrato em tempo real do que está acontecendo e acelera a replicação em larga escala. Então, tudo isso acontece quando você tem uma boa rede ali organizada, configurada, mapeada, documentada, e de fato você tem condição de estabelecer cada um dos parâmetros necessários para você poder trabalhar. E temos também o gerenciamento de desempenho, né? Que ele vai basicamente quantificar. A ideia do gerenciamento de desempenho é trabalhar com as métricas qualitativas e quantitativas. Então, ele vai quantificar, medir, analisar e controlar o desempenho dos diferentes componentes de rede, gerenciando, trabalhando com gerenciamento de qualidade de serviços e cumprindo os contratos que vão ser estabelecidos. A ideia disso tudo é assegurar que a rede opere de forma satisfatória, permitindo perante os objetos aí de desempenho. Então, a ideia dessa parte de gerenciamento seria você ver aí, de fato, como está funcionando a sua rede, qual que é o retorno que você está tendo, quais são os parâmetros dos serviços que estão sendo utilizados. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar estabelecendo métrica, estabelecendo parâmetro, monitorando recurso, realizando medidas, gerenciando a disponibilidade, mantendo aí essa análise de logs constante, processando e compilando relatórios de desempenho e planejando aí o desempenho da capacidade do sistema. Então, são estruturas que são montadas aí no modelo de FCAPS, né, para que você possa trabalhar com todas as possíveis linhas de pensamento dentro de uma gerência de rede. Benefícios do desempenho é proporcionar comodidade na sustentação de sistemas implantados, oferecer dados para o desenvolvimento de análise de perfil de tráfego, construir baseline de comportamento do tráfego com foco nas aplicações, ou seja, por onde está passando no sistema, como está chegando aí a estabilidade desse sistema, se ele está dentro da minha rede, como que está chegando essa informação, como que está sendo o acesso à base de dados, tudo isso pode ser trabalhado, implementando novos conceitos associados de gerência fim a fim, proporcionar a informação necessária para poder planejar o planejamento de capacidades e oferecer dados para alimentar manutenções e políticas de qualidade. Tudo isso é papel do gerenciamento de desempenho. E o de segurança, ele tem aí a ideia, né, óbvio, seria a gestão da segurança da rede, que seria o monitoramento dos acessos e de recursos de rede. Basicamente, ele vai trabalhar com monitoramento e detecção de violações de rede, ou seja, saber quem está utilizando, se foi por acaso invadido, se tem ali algum vírus que contaminou a rede, se tem aí algum ataque de DOS, se tem aí algum tipo de tentativa de invasão de segurança. Se define também aí as políticas de segurança da informação. Então, a gente volta no tempo que a gente já trabalhou anteriormente, que seria definir o que se pode ser feito, o que não pode ser feito, como vai poder ser lidado. As verificações de identidade, que seria aí os processos de autenticação, que seria ali os usuários e senhas, as senhas criptografadas. Aí você tem vários tipos de interfaces de autenticação que podem ser utilizadas, atreladas aos sistemas de informação. A garantia da confidencialidade, que seria a criptografia, a integridade dos dados e relatórios do estado de segurança e de violação. Então, basicamente, ele vai mitigar os riscos de segurança da informação dentro de um acesso de uma empresa e vai observar essa gerência para proporcionar um tráfego limpo, que não tenha interferências nem tenha tentativas aí de invasão. E existem alguns padrões, né, para o gerenciamento de redes, dentro deles o padrão OSI, que foi estabelecido pela ISO. Ele é o modelo que mais se identifica dentro do padrão de pilha de protocolos, e basicamente a ideia dele é suprir a necessidade de gerenciamento de uma tendência efetiva da pilha de protocolos que foi trazida pelo modelo OSI. Então é um padrão extremamente complexo, mas que tem aí todas as funcionalidades necessárias para que você possa lidar com o gerenciamento.
Já em gerenciamento de internet, usa aí um outro tipo de protocolo, que chama-se IETF, que é International Enterprise Tech Force, que surgiu como uma alternativa temporária para o gerenciamento de rede, que foi aí, na verdade, o protocolo que mais é utilizado, porque se esperava que o modelo ISO ele dominasse o cenário de redes, o que não aconteceu, e, consequentemente, acabou se tornando aí um padrão aí para gerenciamento de internet. Então, o IETF ele acabou se tornando aí um padrão de gerenciamento de internet mais forte do que os outros tipos de padrão que, na verdade, se tentou colocar para uso, né, que seria o modelo OSI, que hoje a gente percebe que ele teve sucesso por um lado, foi fracassado por outro. E outros padrões que podem existir aí em outros grupos seria o ITU, o TMN, o TMF, o DMFT e o Open Group. E aqui para vocês poderem ver as ferramentas que a gente pode lidar aí com cada item do FECAPS. Então, desde a parte de falha, de contabilidade, de conta, de proteção, segurança, desempenho, tudo isso, a gente consegue ver as ferramentas que fazem esse tipo de papel. E aí temos diversas ferramentas que conseguem atuar dentro de cada uma delas para poder trabalhar com uma boa resolução. Dentre elas, a gente está vendo empresas como a Cisco, como o VMware, como a IBM, como a LogLogic, enfim, tem vários aí que implementam soluções específicas para cada um dos modelos ali do FECAPS. Obviamente, gente, tem muito mais recursos que isso. Existem aí dois que eu particularmente gosto muito, que é o Nagios e o Zabbix, que seriam duas ferramentas fortíssimas para você poder trabalhar com gerenciamento de rede, mas a gente tem aí outros tantos recursos que podem ser atrelados de acordo com a necessidade do custo-benefício também, que pode ser tratado. E a gente vai falar agora sobre um outro tipo de protocolo, que é um protocolo aí que foi criado para gerenciamento de redes, chamado SNMP, ou, se quisermos traduzir, é o Simple Network Manager Protocol, que seria aí o protocolo simples de gerenciamento de redes. Ele foi criado em 1980, né, com uma alternativa aí para o modelo OSI, e ele tinha a ideia, né, a visão, de se tornar um protocolo mais simples para você poder gerenciar a rede, mas como o TCP acabou se tornando um padrão, né? Então, o SNMP, que era um protocolo simples, se tornou hoje um protocolo absurdamente complexo. Basicamente, ele vai permitir o monitoramento de servidores por firewall, ou servidores Linux, ou servidores Windows, ou servidores de e-mail, servidores de dados, servidores de impressora, ou servidores de roteamento, ou seja, ele é o protocolo pai aí para todos os tipos de gerenciamento que existem na rede. Existem outras formas? Existem, por exemplo, outros tipos de meios de gerência, como XML, para lidar com algumas aplicações web, ou mesmo web service também é uma forma de você lidar com o gerenciamento, mas de forma prática o SNMP se tornou aí o grande camarada, aí, o grande protocolo para poder lidar com o gerenciamento de rede. Então a gente tinha aí a primeira versão, que era um protocolo que não era tão completo, ele tinha muitas falhas de segurança, então ele não foi tão relevante no começo, ele se tornou um protocolo muito simples, né, no começo de sua estrutura, e depois ele começou a ser trabalhado. Depois a gente teve a segunda versão, que trouxe mais funcionalidades, mas também não tinha adequação para os modelos de segurança, então ele acabou se tornando obsoleto, e aí teve aí uma quantidade de problemas que foram surgindo, apesar da necessidade dele ainda ser muito útil, né, então a gente tinha aí um ganho muito grande nas aplicações, então a segunda versão, ela existia, mas também ela tinha aí alguns problemas. E a 3, sim, a versão 3 de 1999 é o padrão aí que, de fato, trouxe aí várias melhorias ali para o padrão SNMP, trouxe também uma segurança de rede e, hoje em dia, é uma das versões mais utilizadas. Basicamente, aquela arquitetura que a gente conversou, então a gente tem aí estações gerentes, né, que seria aí a interface de gerenciamento, que faz as requisições de informações e de monitoramento, controlando ali os elementos de rede, trazendo as informações de maneira clara aos operadores. Nós temos os agentes de gerenciamento, que seria cada um dos roxos, ou cada um dos equipamentos, ou então ali o equipamento, ou o estímulo de rede, né, os objetos de rede que vão estar sendo gerenciados. A base de informações de gerenciamento, que a gente chama de MIB, que basicamente é uma árvore, uma estrutura que determina qual é a configuração daquele equipamento, determina qual que é a função, a comunicação, aonde ele está relacionado, qual que é a estrutura
lógica daquele equipamento, como que funciona as requisições, como é que funciona a adequação, o tempo de uso, tudo isso de uma forma em tabela. Então, existe aí já, a gente está no MIB2 nesse momento, mas é uma grande estrutura de árvore de cada equipamento que existe aí dentro da rede ali da SNMP. E, basicamente, também o gerenciamento trabalha com os datagramas, né, com a porta 161 e 162. Essa estrutura, para vocês poderem dar uma olhadinha aí da SNMP, então existe aí um processo gerenciador, e ele utiliza esse protocolo para poder localizar os agentes e, baseados na tabela MIB, ele consegue observar ali qual que é aquele equipamento e com as informações daquele equipamento ele pode saber como ele pode lidar com essa gerência. Isso funciona tanto para roteadores como para servidores ou até mesmo para os agentes que vão estar replicando ali as informações como o proxy, por exemplo, e as suas estações de trabalho. Tudo isso trabalhando aí em um mesmo sentido, né, numa arquitetura SNMP, e utilizando, né, o Network Manager System, que é o NMS, que é aí o grande protocolo de gerenciamento ali que vai estar recebendo as informações no processo de gerenciamento, utilizando a comunicação pelo SNMP. Só para vocês poderem ver, então, isso aí de uma forma clara, né, numa estrutura. A gente tem aí uma aplicação que vai estar conduzindo a gerência dessa ideia de você visualizar os dados, que aqui entra um ponto, porque isso que a gente está conversando agora, a gente conversa no nível que é no nível do roteador, mas também o nível físico, o nível lógico, ele tem que ser uma camada de aplicação para você poder visualizar a comunicação, mas a gente vai tratar isso de dois ambientes, tanto no ambiente do roteador, ou seja, quais informações que eu tenho que trabalhar de sintaxe de dados ali daquela informação via MIB, e também qual que é o nível de gerenciamento da alta gerência pela aplicação. Basicamente, a aplicação ela vai olhar ali as informações de redes, vai passar para o gerenciamento, esse gerenciamento vai fazer comunicação com os dispositivos que vão ser observados, passa então para o protocolo de mensagem, que é o SNMP, ele olha o datagrama para poder ver a porta que vai fazer essa comunicação, passa para o nível de IP, para que você possa fazer essa estrutura de conversa rápida com o equipamento, vai para o meio físico, volta aí, passando pelo acesso à rede, pelo IP, passando pela porta que vai estar comunicando aí o datagrama, aí sim eu entro na parte do SNMP do agente, ou seja, daquele dispositivo, faço a comunicação, já falo sobre cada uma delas daqui a pouquinho, e aí sim eu tenho aí condição de verificar o agente baseado nos objetos, que são gerenciáveis ali pelo padrão que já está estabelecido no NIB. Então, a gente tem aí algumas formas que isso acontece, e para começar a entender, existem alguns códigos que são ali determinantes para que você possa entender, de fato, essa abstração. Então, a primeira delas é uma linguagem que seria semelhante a uma linguagem de programação, que vai lidar, basicamente, com algumas questões de conversa. Então, como que se estabelece a comunicação entre esses equipamentos? Como é que você conversa com esses equipamentos? Qual é a linguagem que vai ser utilizada? Então, existe aí a SN1, que chama-se Abstract Synthesis Notation On, que é uma linguagem que foi definida pela ISO, que é utilizada para poder se trabalhar na área de gerenciamento. Então, essa linguagem, que seria uma linguagem de programação, ela tem aí as informações estruturadas do que você pode observar dentro de cada objeto de uma rede de computadores. Então, o objetivo é você ter uma linguagem que seja aí, uma descritiva, né? Então, a ideia dessa linguagem é que ela passe uma descrição daquelas informações que vão ser gerenciadas, que se diferencia aí dos computadores, né? Do modo que vão ser trabalhados e que estabeleçam regras na maneira e comportamento dos tipos de dados. E geralmente eles trabalham no serviço de apresentação baseados no modelo OSI. Então se define basicamente uma estrutura de dados como os módulos, os tipos, os valores, os macros, várias estruturas de dados que vão ser trabalhadas, e com a ASN a gente vai modular isso daí, vai descrever quais são as informações referentes a cada um daqueles dispositivos, para permitir essa comunicação no roteamento. Isso acontece no nível lógico, isso acontece para você poder observar as informações, e a partir das informações você consegue trabalhar aí com a ideia aí desses códigos. Então a gente usa essa linguagem, ela é atrelada ao protocolo BER, né, BER, que é Basic Encode Rules, que vai lidar com esses códigos. Vamos ver um aí para vocês poderem entender. Para a gente poder então fazer aí esse uso dessa linguagem, a gente vai usar um protocolo chamado SMI.
Basicamente, a CNI é um template, ou seja, é um formato que você vai lidar para poder trabalhar com os dados da entidade gerenciadora aos agentes que vão ser conectados. Basicamente, vai descrever a localização do dispositivo na estrutura de informações, a forma de interpretação de representação desses dados e os seus tipos, né, que pode ser inteiro, octstring, sequencial, enfim. Ele vai determinar quais são os tipos de equipamentos que vão ser gerenciados. Essa aqui, para vocês poderem dar uma olhadinha, é o MIB, né, um modelo do MIB. E aqui eu tenho como identificar algumas questões. Por exemplo, se eu quiser saber aqui alguma informação do TCP, por exemplo. Olha só, quero dar uma olhadinha no TCP, protocolo muito comum. Como é que eu descubro a informação do TCP? Primeira coisa, eu preciso saber de onde vem essa informação. Então, o primeiro número que eu vou identificar é o número 1, que vem aqui do ISO. Do ISO, eu vou ver que eu tenho que colocar o próximo número, que é o número 3, que é o órgão. Então, ó, do 3 vem para cá. Depois eu tenho que passar pelo 6, aí eu vou entrar aqui, que é o DOD, e vem para o domínio de internet. No domínio de internet, que é o número 1, então você está vendo aqui, ó, 1, 3, 6 e 1, é o que a gente está formando. Eu passo, então, agora para o MGMT, que é o número 2, entrei na tabela MIB2, está aqui. Dentro da MIB2, que é o número 1, eu vou jogar para o número 6, que é o TCP. Ou seja, essa comunicação que a gente fez aqui dentro da árvore MIB se chama 1, 3, 6, 1, 2, 2, 6. Se eu pesquisar isso aqui, eu tenho um padrão que foi estabelecido aqui dentro do MIB para aquele tipo de equipamento, para aquele tipo de sentido. Dentro do TCP, com certeza vai ter uma árvore de 9, 10, 20, 30 elementos que vão ser configuráveis aí dentro do TCP. Para a gente poder ver isso aí de forma clara, então, a ideia de objetos e instâncias seria você ter aí esse agrupamento nessa árvore, né, os objetos que vão ser trabalhados nessa árvore, e de uma forma simples e escalonada. Né? Então, você tem as tabelas que vão permitir aí você visualizar a variável. Então, por exemplo, você identifica aqui o objeto passando aqui pelas informações, então, se você colocar no modelo de referência ali do MIB, você vai ter como descobrir as informações ali pertinentes àquele dispositivo, tanto numa variável de objeto como numa variável simples, você consegue saber algumas informações, só você entendendo essa numeração e como que ela vai funcionar dentro daquele sua necessidade de configuração ou de comunicação. Então, algumas informações que existem aí nos objetos. Eu tenho, por exemplo, o object type, ou seja, o tipo de objeto que vai ser trabalhado em nível de macro, e aí você tem aqui os comandos como sintaxe, que vai ser o tipo de objeto que vai ser trabalhado, o access, que é o tipo de acesso que vai ser trabalhado, os status, que é como que está esse status desse objeto, se ele já foi depreciado, se ele não está mais em uso, se ele está ativo, se ele não está mais, se ele foi descontinuado, se tem uma versão nova, então você descobre também pelo tipo de status. A descrição opcional semântica, o referencial do modelo opcional de outra parte do MIB, a indexação, né, que seria o índice de tabelas, e os valores de default, né, seriam os valores que vão ser ali aplicados naquele dispositivo de maneira inicial, ou seja, aqueles que já vêm de fábrica. Então, todos os objetos que existem hoje de referencial de redes são trabalhados com o protocolo SNMP e focados ali nos objetos com essa sintaxe. Ou seja, criou-se ali, né, um grande acúmulo de informações de cada objeto de rede, e dentro desses objetos você consegue saber quais tipos estão acontecendo, se existe aí uma configuração para ele ser feita, se existe aí, se ele está obsoleto, se ele não está. Então você tem aí uma sintaxe que foi criada a partir dessa necessidade para poder manter a comunicação. E para que vocês possam ver aí o MIB, né, que é o Managed Information Base, ele basicamente funciona como uma árvore de decisão. Então você vai vendo ali, ó, dentro de cada protocolo, de cada instância, você consegue saber as informações necessárias para operar cada um dos tipos de segmentação de equipamentos de rede. E a forma de comunicação funciona da seguinte maneira. Nós temos aí a requisição, né? Então você tem ali uma requisição do servidor para um cliente, e aí você tem uma resposta que pode vir depois dessa requisição. Isso é uma maneira de você trabalhar. Aí, basicamente, a gente tem aí também a set request, que seria uma mensagem enviada pelo agente solicitador, que deseja alterar um valor, ou seja, eu vou reconfigurar essas informações, ou aqui eu vou atualizar as informações. E o último método de comunicação chama-se trap, que seria a ideia do
agente, o roteador, por exemplo, perceber uma falha e ele comunicar ao agente gerenciador, mostrando ali que aconteceu alguma coisa. Então, eu posso, basicamente, trabalhar com uma pergunta, uma resposta, ou eu posso trabalhar com uma configuração e uma resposta dessa configuração, dessa atualização, ou mesmo o agente que está sendo operado pode se comunicar com o agente gerenciador para poder trazer alguma solução. Então, a visão final do SNMP se torna aí, basicamente, um gerenciador trabalhando com requisição, com resposta, ou até mesmo com um trap, que seria aí a ideia do agente conversando, baseados numa tabela de informação que tem as informações ali da comunidade, da ideia aí dessa rede que foi se formada de dados para poder manter um padrão estabelecido pelo mundo todo em equipamentos de rede. E com esse tipo de questão, a gente tem também um avanço muito grande aí na segurança, né? Então, essa versão 3 da SNMP, ele tem aí basicamente uma ideia de criptografia, de uma chave de compartilhamento, de uma chave de autenticação, e tem aí a proteção contra ataques de reprodução, ou seja, ele permite aí, de fato, que exista aí uma autenticação de duas vias que vai impedir, basicamente, a ideia de outros tipos de elementos tentarem gerenciar a sua própria rede. Também, esse protocolo permite já o controle de acesso, que é uma coisa que é determinante aí nessa versão, e permite que você determine aí quem pode utilizar qual recurso dentro da rede de computador. E na prática, existem vários sistemas, né, que vão permitir, em ferramentas de alto nível, você lidar com SNMP, você lidar com essa gerência de forma muito prática, né? Então, a ideia é que você tenha essa comunicação baseada na NIB para os hosts, para os roteadores, para toda essa parte física e estrutural, mas que você, em alto nível, você, gerente de redes, possa lidar com ferramentas que trabalhem de uma forma adequada. A melhor delas é o NetSNMP, que é da Linux, que é um recurso aí open source que permite você fazer gerência de pequenas redes aí de uma forma muito prática, muito dinâmica. Então, permite que você visualize. Mesmo assim, você tem outros tantos, como, por exemplo, o HP OmniVio, o NetVio, você tem o Nagios, que é um dos melhores. Na minha opinião, o Nagios e Zabbix são os campeões para isso. O Cisco Work 2000, 3Com Transcend e o Norte ONMS são aplicações de alto nível também muito interessantes para lidar com SMTP, porém, de minha recomendação logo de cara, eu aconselho muito trabalhar com Nagios e trabalhar com os Zabbix, porque são aí mais aderentes ao mercado e, obviamente, Cisco Works também, porque tem aí uma grande demanda de padrões já pré-estabelecidos. Espero que vocês tenham curtido aí a aula de hoje. Vou abrir agora para a gente poder fazer algumas perguntinhas aí, a gente poder bater um papo, tá bom? Deixa eu interromper aqui o partilhamento. Dúvidas, queridos? Vamos lá. Por aqui de boa, professor. Tranquilo? Bastante coisa, né? É muita coisa, mas é de boa, né? Legal. Gente, eu vou falar para vocês, eu não falei nem metade, viu? Porque esse tema aqui é um tema para trabalhar um semestre inteiro, se a gente for especificar cada uma das coisas, sabe? Mas a ideia era passar uma visão geral sobre toda a ideia desse conteúdo, tá bom? Beleza. Eu queria avisar que o João está preso no trânsito, hein? Seria basicamente... Gente, agora eu vi 5 pessoas ao mesmo tempo. Vamos organizar aqui. Thiaguinho, vai você primeiro. Então, eu ia falar referente ao último slide que você passou. Basicamente, então, a aplicação de SNMP seria, assim, para mim tomar como base, aquele gerenciamento do roteador, onde eu posso obter todas as informações de todos os endereços de IP, todos os usuários que estão conectados, é isso? O SNMP ele vai permitir a comunicação entre o elemento gerenciador e aplicações que utilizam o protocolo, esse tipo de protocolo. O SNMP, a função dele é comunicar. Como que ele comunica? Baseado numa tabela. Que tabela é essa? Tabela MIB. Então, ele olha para a tabela MIB e ele consegue saber a informação daquele equipamento e consegue permitir essa comunicação entre o elemento gerenciado e o equipamento. Essa é a função dele. Certo. Aí por exemplo, aquela listinha que você trouxe de aplicações, né, inclusive no modelo de Linux, para entender mais ou menos essas aplicações são basicamente... Basicamente é você olhar em alto nível, olhar em nível humano, por uma coisa que acontece em nível de equipamento. Você entendeu? É isso.
Essa é a visualização. Do jeito que a gente está conversando aqui, eu te mostrei como que funciona a comunicação, o que ele usa, qual que é a linguagem que ele vai utilizar para poder identificar os elementos, mas para você gerenciar, de fato, você vai olhar em alto nível, você vai olhar num sistema de gerenciamento que vai estar observando as funcionalidades e enviando essas informações de forma estruturada para poder chegar no roteamento, entendeu? Para chegar no roteador, para chegar numa estação de trabalho. Essa que é a ideia. Então, você entende, isso que é importante, acho que esse é o ponto mais importante dessa aula, é você entender como que funciona o mecanismo de comunicação, como é que funciona a estrutura de comunicação, para quando você for aplicar isso em alto nível, você entender o que está acontecendo. Você vai entender que você tem ali que esse sistema de gerenciamento de um servidor, ele vai fazer comunicação com SNMP, vai utilizar uma linguagem específica para isso, vai consultar essas informações em uma tabela vigente que tem as informações gerais daquela composição, e caso você tenha que trabalhar num nível mais baixo, você sabe aonde você pode procurar uma informação. Essa é a ideia. Tá bom? Perfeito, professor. Valeu, Thiaguinho. Alex, queria falar? Pode falar, querido. Não, professor, só tinha concordado quando falou que estava ok, que sim. Essa questão de gerenciamento de redes, eu não entendo muito de redes, né? Minha parte é mais questão, assim, de armazenamento de dados mesmo. Mas foi bom ter visto a aula aí, ter visto como funciona o gerenciamento. Show de bola, Alex. Obrigado, viu? Luiz, queria falar, Luiz, querido? Pode falar. Não, apesar de breve, né? Tipo, a aula, você não ter falado nem a metade, como você falou, deu para entender bem a visão assim por cima. Também queria avisar que o João entrou aí e saiu porque ele tá voltando para casa. Ele mandou avisar. Tranquilo, a gente dispõe a gravação depois pro pessoal. Agora deixa eu já... Bom, então dessa parte da aula, tranquilo. Aí eu coloquei algumas perguntinhas, coloquei 4 perguntinhas só para vocês responderem da aula de hoje, tá? Então tá disponível no Moodle e também tem ali uma sequência de vídeos maravilhosa. Tem um vídeo específico que eu coloquei para vocês ali logo de cara, que é falando só sobre o protocolo SNMP de forma muito prática. Então achei bem dinâmico, achei legal. Tem ali 30 minutinhos falando só sobre esse protocolo, é interessante vocês assistirem. E também tem uma coleção de vídeos que eu achei interessante da NICBR, que mostra ali passo a passo o gerenciamento de redes também, de forma bem didática ali, então acho legal vocês também assistirem. São 8 vídeos curtinhos, cada vídeo ali de 3, 4 minutos. Compensa assistir, compensa dar uma boa olhada, tá? Então minha recomendação para vocês é sair daqui agora e assistir esses vídeos, ler os conteúdos que foram disponibilizados e fazer a tarefa, tá bom? Tranquilo? Beleza. Tá bom, beleza, professor. Ótimo. Eu vou interromper agora a gravação.